animação. Eita glória. Chega triste aqui, ver essa animação aqui, já dá uma melhorada na saúde, não dá não? Graças a Deus. Pega a sua Bíblia. O texto que a gente vai estar fazendo uma leitura e trazendo uma reflexão nesta noite. Gênesis, já ficou mais fácil. O seu capítulo 41, a partir do versículo 37. Gênesis capítulo de número 41, versículo 37. A nossa reflexão da palavra do Senhor não é baseada em qualquer reflexão. Uma reflexão filosófica é uma palavra bonita. Ela não tem poder de causar transformação na tua vida, diferente da reflexão da palavra do Senhor, cujo autor tem todo o poder, o Espírito Santo de Deus, ao fazer com que esta palavra, crendo, entrando em nosso coração, sim, ela tem poder de Deus para trazer transformação. O Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus. Esse poder, ele pode operar qualquer coisa. Esse poder, na palavra, ele pode operar qualquer coisa. Ele pode fazer uma pessoa, desde o mais simples, do triste, ficar alegre, como ele também pode fazer uma grande coisa, que fazer o perdido se salvar. Ele também pode fazer com que você seja curado para aqueles que precisam de cura, restaurados em alguma área da vida, naqueles que precisam de restauração. Esse é um evangelho que tem todo o poder. Amém? Graças a Deus. Gênesis capítulo 41. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. E o Faraó disse aos seus oficiais: encontraremos um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? Então o Faraó disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu. Tu serás o administrador do meu palácio, de todo o meu povo, se conformará às tuas ordens, só no trono te precederei. O Faraó disse a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. O Faraó tirou o anel da sua mão e colocou na mão de José, revestiu com veste de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Ele o fez subir sobre o melhor carro que havia depois do seu, gritou diante dele a joelhos. Assim foi ele preposto a toda a terra do Egito. Versículo 46. José tinha 30 anos. Quantos anos tinha José? 30 anos quando se apresentou diante de Faraó, rei do Egito. José deixou a presença de Faraó, percorreu toda a terra do Egito. 50. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José dois filhos. Ele deu a José, esquecer meu trabalho e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo, ele chamou de Efraim, porque disse: Deus me tornou fecundo, ou seja, a terra da minha infelicidade. Quem pode citar? A vida é cheia
de alegrias e tristezas. Às vezes mais tristeza do que alegria. Não tem remédio para alegria, geralmente tem remédio para tristeza. A pessoa está triste, está deprimida, toma um remédio pensando em melhorar. Mas a alegria, essa que você quer, que dura, não tem uma pílula para você continuar sorrindo. A alegria dura tão rápido quanto um sorriso. Você vê que ninguém fica sorrindo e parado sorrindo na sua frente, que você estaria chamando essa pessoa de idiota, né? O sorriso vem e é rápido. Poderia durar mais, né? Valeria mais a pena estar parecendo como um idiota se isso for te deixar feliz. Mas o problema com a tristeza não. A tristeza dura e ela demora. Se você pudesse fazer qualquer coisa para ela ir embora, você faria. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa vida é feita de intervalos. Geralmente não é tão importante quando começa. Até porque você já começa tomando um tapa, né? Não é tão importante quanto você começa. Pode ter vindo num berço de ouro, pode ter vindo sobre uma manjedoura. Mas nós somos preocupados em como ela vai terminar, né? Sempre estamos produzindo, pensando no nosso futuro ou no futuro de alguém. Mas se a vida não é tão importante quando ela começa e nós nos preocupamos da forma com que vamos terminar, até mesmo, né, acerca da salvação, a vida então está muito ligada ao intervalo. O intervalo tem mais a ver com o aqui e agora. Você pode estar vivendo um intervalo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando José ele está diante de Faraó, ele está com 30 anos de idade, mas quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele tinha 17 anos de idade. O que foi importante na vida de José entre ser vendido e entre estar diante de Faraó? O intervalo. Talvez o nosso intervalo é de crise. Se não é uma crise pessoal, é uma crise no lugar onde você está envolvido, você está inserido nesse país, né? Então, é muito importante a gente se preocupar com o intervalo, como agir nesse intervalo. É mais ou menos como a gente diz a escola da vida. Como é um prejuízo quando a gente é reprovado numa matéria da vida, né? Geralmente as pessoas costumam ser reprovadas na matéria do amor, não é verdade? Né? Mas aí você arrisca fazer outra prova, aí você tira 0, né? Você arrisca, mas outros são reprovados na área financeira, né? Tem uma fila enorme. A gente tenta economizar e tenta poupar, não dá certo, o país não ajuda, e a gente continua sendo reprovado nesta área. Mas isso é só para você entender que a nossa vida não se resume a isso, mas ela depende desses intervalos para a gente alcançar o que queremos alcançar e até mesmo para Deus nos colocar aonde Ele está determinado a nos colocar. E por que alguns demoram a estar lá? Por que alguns nem lá estão? E por que alguns estão pretendendo a chegar? Porque estão passando pelo intervalo. Esse comportamento que nós temos no intervalo é que vai ser fundamental para alcançarmos as vitórias de Deus na nossa vida. Você está entendendo? Repita comigo só isso. A crise antecede a glória. Amém. Todas as pessoas que vão contar um momento de glória, dificilmente elas não vão dar um testemunho de uma crise, de um intervalo, de um processo, né? Então vamos aqui, rapidamente, no processo da vida de José, talvez entender e identificar uma forma mais rápida de nós conseguirmos tomar posse do nosso, porque é isso que nós estamos interessados. Nem na vitória do outro, às vezes, nós estamos interessados, nem na glória de José. Eu quero saber da minha, você quer saber da sua. Então, José, uma característica interessante da vida dele, é que às vezes a gente pensa que ele é um interpretador de sonhos.
na verdade, José não é um interpretador de nada, né? Interpretar sonho é uma das ferramentas que Deus deu para ele viver o momento de glória que Deus tinha preparado para ele. É isso que você está entendendo. As ferramentas que Deus nos dá no intervalo são as ferramentas que devemos saber usar com sabedoria para sair do intervalo, sair da crise e alcançar o momento de glória. Tem pessoas que nesse intervalo, nessa crise, não tem a sabedoria de usar as ferramentas que Deus dá para ele nesse momento para vencer e alcançar o momento esperado. Talvez uma das maiores ferramentas seja a humildade. Talvez uma das maiores ferramentas seja a humildade. Às vezes nós, quando estamos no nosso direito, brigamos, mas até para brigar no seu direito tem a hora certa, tem o momento certo. Talvez uma das maiores ferramentas para a gente vencer algumas situações, para a gente poder viver momentos de glória, é ter a ferramenta da humildade. A ferramenta do temor do Senhor é uma ferramenta extraordinária. A ferramenta do temor do Senhor é uma ferramenta extraordinária. Por quê? Porque ao perder o temor do Senhor, as pessoas têm uma capacidade de fazer coisas que até o diabo duvidava que ela tinha coragem de fazer. Coisas passam pela minha cabeça que não tem como abrir a boca para falar. Mas quando eu vejo, eu falo, a ferramenta do temor de Deus foi embora. Foi embora. Uma das principais ferramentas, humildade, temor do Senhor, é que faz muito sair logo do intervalo e partir para o abraço daquilo que Deus tem para a sua vida. São as principais ferramentas. Então José, ele não interpretava nada. José, apenas ele teve um sonho de Deus. Um sonho de Deus. Ele chega para os seus irmãos, conta o sonho. Sonhei que 11 feixes se dobravam diante de meu feixe. E os irmãos perguntam, você entendeu? Eu não sou interpretador de nada, eu não entendi nada. Mas os irmãos, então você acha que nós vamos servir você? Está vendo? Quem interpreta são vocês, eu até agora não interpretei nada. E aí ele vai contar para o seu pai, o sol e a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele. Talvez o pai vire e pergunta, você entendeu esta revelação? Eu lá sou intérprete de revelações, eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Mas o pai de José vai dizer, você acha que eu, teu pai, sua mãe, seus irmãos vai se dobrar diante de você? Está vendo? Você é que é o interpretador. José não interpretava nada. José vai fazer um trabalho que o pai manda. Vai para o campo e observe os seus irmãos. Trabalho conhecido mais popular por nós como X9. Era só para observar o irmão, trazer a notícia, mas os seus irmãos achavam que aquilo era pretexto para os fiscalizar, pegar no pulo do gato com o pé na jaca, caguetar para o pai e ferrar com a situação dos irmãos, né? Eu não sei se ele fazia isso mesmo, mas ele obedeceu o pai, foi para o campo observar os irmãos, e os irmãos no campo, trabalhando no coração o quê? O sonho do menino, o sonho do jovem. E ao ver o jovem, olhou para a direita, para a esquerda, não viu ninguém, só viu o deserto. O diabo aproveitou, mente vazia, sonho de Deus na vida dos outros. E eles planejaram matar o menino. Mataram o menino. Não, talvez matar é muito pesado, a ira de Deus vai vir sobre nós, mas o que eu falei, o temor de Deus é uma grande ferramenta que escapa na vida de muitos e até de muitos irmãos. E aí, alguém decide não matar, é pesado demais, vamos jogar numa cisterna. Joga um menino numa cisterna, isso é o intervalo. O menino passando por crise, o menino passando pela escola da vida, mas o bom é não ser reprovado.
E ele nesse buraco, agora eu quero que vocês se coloquem na situação dele. Num buraco sem água, provavelmente lama, talvez numa altura. Você não pode saber se naquele buraco dava para ele esticar os braços, coçar as costas. Não dá. Mas ele estava lá. Quantos dias também não falaram para ele quantos dias? Mas eu quero que você imagine você. E aí as horas vão passando, já deu fome, já deu vontade de ir no banheiro, já deu vontade de um monte de coisa, mas o menino está ali, sem expectativa se ele vai sair ou não, colocado ali para morrer. Mas o principal, primeiro que ele tinha, era um sonho de Deus. Um sonho de Deus, um projeto de Deus na vida dele, né? Uns vão entendendo, outros vão dormindo, e eu vou mastigando para você entender. Eu não sei a situação e o intervalo que você está passando, mas tem sobre a tua vida um sonho de Deus, um projeto de Deus, algo arquitetado por Deus para acontecer, para viralizar. Olha como a pregação moderna é, viralizar na tua vida. Não, agora é pão fresquinho, né? Tem um projeto de Deus para viralizar na tua vida, viralizar na tua vida. Oh glória, né? Maravilha, 1 milhão de visualizações, projeto de Deus para viralizar na tua vida. É um menino, o que tem de mais importante nele, naquele buraco, talvez é as ferramentas que não pode faltar. Ali no buraco, ele agora eu vou xingar Deus, o diabo e quem mais vier na minha mente. Não, no buraco ele tem temor de Deus. Porque tem gente que quando a coisa aperta para o lado dele, nossa, começa a murmuração, começa a blasfêmia, só Deus sabe o que passa na cabeça dele. Pois é, mas José tinha que manter o temor do Senhor. Eu aqui nesse buraco, para morrer, não vou ousar blasfemar contra Deus. O problema é aqueles meus irmãos, talvez não entendeu o que eu venho fazer aqui, não sei, talvez nem por que estou aqui, mas me manterei no temor do Senhor. O que te faz lembrar quando você está num buraco perdido? Você eu não sei, mas José pensou no Deus que o seu pai ensinou para ele. No Deus que fez milagre, no Deus que fez maravilha, no Deus que deu livramento, no Deus que fez tanta coisa pelo seu pai. No momento de uma situação de crise, a única coisa que não lhe foi roubada foi as lembranças do Deus de seu pai. E foi essas lembranças e esse temor que fez com que ele não entrasse em desespero, ficasse vivo e passasse talvez para a segunda, terceira etapa do processo do intervalo na vida dele. Vendido como escravo, já está melhor. Vendido como escravo, para quem estava para morrer, vendido como escravo. Só que agora acontece uma coisa na vida de José, ele cai na graça de Deus diante das pessoas, aonde quer que ele vá. Tem pessoas que caem na graça da antipatia, tem pessoas que caem em qualquer outro tipo de graça, para não dizer a palavra ao contrário da graça, que é muito feio. Tem gente que cai nessa, que a sua presença causa algo ruim nas pessoas. José era diferente, tinha uma graça de Deus na vida dele, que aonde ele caía na graça das pessoas. As pessoas queriam a sua presença, as pessoas queriam estar perto dele. Então quando ele está ali como escravo no Egito, na casa de Potifar, ele ganha a confiança daquele homem ali, e aquele homem coloca ele como administrador de todo o seu negócio. Confiança, caiu na graça do chefe, né? Quantos não quer cair na graça do chefe? Aqueles que não perderam o seu emprego ainda. Quantos não quer cair na graça do chefe? Só que a mulher do chefe apronta para José e ele foge. Ele foge. Agora ele está na prisão e caiu na graça dos presos, e caiu na graça
do chefe que vigiava os presos, até que fizeram, agora eu vou imaginar, a Bíblia não diz, houve uma rebelião, alguns fugiram, a cela de José aberta e ele lá não fugiu. Talvez alguém olhou e disse: esse rapaz é diferente. Então o que acontece? Ele cai na, se a cela estava aberta e ele não fugiu, vou nomeá-lo, a inspetor do presídio. E foi o que aconteceu. Acabou que ele caiu na graça do chefe e dos presos, e ele já ficava livremente ali, cuidando dos presos. Agora que acontece uma coisa, que eu vou pregar 2 horas se eu não souber que hora que é. Agora acontece uma coisa interessante que eu falei no início para você não perder. Está chegando o final do intervalo de José, pelo menos o seu, se você ficar ligado até o final. Está chegando o final do intervalo na vida de José. Está se passando 14 anos, você está só de pandemia, fizemos aniversário de... José está no intervalo de 14 anos de processo e Deus já deu tudo que tinha que dar, até demais. Se for botar isso na conta para fazer bênção, isso que é interessante, Se for botar o sofrimento como crédito, esse menino vai ficar bem na fita. Se for botar na tua conta 1 ano de processo, talvez você não ganhe lá muita coisa. Dependendo também do que você fez no meio desse processo. Mas 14 anos de crédito é muito bom. Por que eu falo de crédito? Porque tem gente que na crise ficou no débito. Vem um intervalo de Deus na tua vida, um processo, uma crise, para você entrar no crédito. Aí tem gente que fica no débito, já estava devendo, ficou devendo ainda mais. Estou falando de dívida de dinheiro não, é devendo para Deus mesmo. Devendo para Deus. Nossa, vai vir uma crise, eu quero ver se ele é meio corajoso, igual ele pulava, dizia que ele era. Ih, ficou no débito. Não, vai vir uma crise aí, uma situação aonde, uns vão se revelar de um jeito, outros vão se revelar de outro, mas uns vão receber crédito e outros vão ficar no débito. O negócio é, na crise, ficamos no crédito com Deus ou no débito? Então só vira para o teu irmão que está do teu lado, só fala isso para ele: você está no crédito ou no débito, Você está no crédito ou no débito? O irmão terminou a sua mensagem, o intervalo de José, ele virou governador do Egito e eu não governei nada. Você ficou no crédito ou no débito? 14 anos no crédito. Humildade, temor de Deus, paciência, perseverança e por aí vai. No crédito, porque no débito também ia virar porteiro do Egito. Porteiro do Egito. No crédito. Então, ele agora, é claro que provavelmente é Deus que fez aqueles presidiários sonhar. E agora Deus dá a ferramenta que José não tinha. Faraó reconhecer, visto que Deus te fez saber tudo isso, agora Deus dá a ferramenta que ele não tinha, o dom de interpretar sonho. Na crise Deus dá a ferramenta, irmão. Na crise Deus dá a ferramenta, condições, escape, sabedoria. Tem gente que nunca prosperou tanto na vida quanto nessa crise. Talvez não todo mundo, mas tem gente que não é político ladrão não, gente séria, gente correta. Principalmente, quer ver um exemplo simples? Quem começou a mexer com delivery provavelmente alcançou um orçamento 3 vezes maior do que quando o negócio estava aberto, disputando com todo mundo. Teve pessoas que o seu comércio arrebentou nessa crise, outros não.
mas é a ferramenta que Deus te deu na crise, é a ferramenta do seu negócio. Outros poderiam ter tido essa ferramenta, mas preferiram se acomodar. Então na crise Deus te dá estratégia para vencer, Deus te dá a ferramenta para você vencer. Se murmurar menos e orar mais, vai receber de Deus a ferramenta para vencer nessa situação. Deus dá a ferramenta, ele interpreta. Um é morto, o outro vai voltar a entregar o cálice a Faraó. José, lembra-te de mim, e ele não lembrou nada. Aí eu fico imaginando Deus, peraí, não entendi nada, passou-se 14 anos, fiz agora a minha parte, coloquei sonho, dom para interpretar, pensei que ele ia lembrar do meu servo ia sair de lá. Não aconteceu, não. É o que eu acho interessante isso. Não está na Bíblia, mas eu penso assim, Deus já deu aquele sonho para José sair de lá, mas esqueceram de José. Deus não seja por isso, tem o plano A, B e C, o alfabeto inteiro, e o plano B é Faraó sonhar. E aí eu paro para explicar, eu fico imaginando se Faraó sonha e mesmo assim José não sai de lá. Então eu vejo dois presos, Faraó, eu vou colocar a terra inteira para sonhar, mas chegou a hora do meu filho sair daquele lugar. Chegou a hora do intervalo da crise, do processo terminar. Outras virão, mas essa acabou, essa chegou no final, no ponto, porque agora eu preciso colocar o crédito, eu preciso honrar, eu preciso colocar ele no lugar que eu projetei esses 14 anos, eu vou colocar ele lá. Então, não precisou do planeta inteiro sonhar, Faraó sonhou, e aí o menino foi tirado de lá. Visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão sábio quanto você. Aleluia, glória a Deus. 14 anos de intervalo. Entre o tempo, 17 anos ali, o seu início, com 30 anos de idade, exaltado. 14 anos de processo. Eu vejo também a vida de Davi parecida. Ungido, aproximadamente a mesma idade em que José foi vendido. Davi, quando apacentava as ovelhas de seu pai, aproximadamente ali 17 anos, quando ele é ungido a rei de Israel. Ungido, mas não sentou no trono. Ungido, mas não passou a perna em Saul. Ungido, mas esperando o momento, o processo, o tempo de Deus. E o processo dele também foi doloroso. Por quê? Porque assim que foi ungido, começou a ser perseguido. Assim que foi ungido, começou a virar fugitivo. Assim que foi ungido, começou a entrar no intervalo também de aproximadamente 12 anos. 12 anos. Porque Davi, 12 anos depois, ele se torna rei de Israel. Fidelidade do processo, fidelidade a Deus, sendo fiel a Deus no muito, no pouco. Esse é o problema. Ser fiel a Deus no pouco. Geralmente quando a gente tem pouco, a gente reclama. Para de reclamar e aprende a ser fiel no pouco. Porque quem apacentava as poucas ovelhas malhadas de seu pai, agora virou o rei de um rebanho de Deus. De um rebanho de Deus. Foi fiel no pouquinho, para Deus colocar ele sobre muito. O apóstolo Paulo também, ele passou por um processo de 6 a 7 anos. Em Atos 9, ele tem um encontro com o Senhor. Em Atos 13, Deus separa ele para uma obra missionária. Intervalo, 6, 7 anos de processo, fazendo a obra de Deus, mantendo fiel a Deus, sendo fiel ao intervalo do Senhor. Antes da gente finalizar, a gente tem que entender o momento que a gente está passando. A gente tem que entender o momento pessoal, individual de cada um de nós. E eu achei um exemplo muito interessante, né? Que tem um exemplo da lagarta e da pérola. Alguém já ouviu um desses dois? Da lagarta e da pérola? Um dos dois, pelo menos? Lagarta ou pérola? Nenhum dos dois? A lagarta, ela fica durante um ano como lagarta,
E aí, durante 30 dias, ela entra num processo chamado crisalidade. Já ouviu? Quer dizer que nesses 30 dias ela entra em crise. Em crise. Um ano, depois ela entra em crise. A crise dela é rapidinha, né? Dura 30 dias, né? Quem dera se fazer sozinho. Né? A vida curta, né? Então calcula aí o tempo de 100 anos que você pode viver e já vai dar uma matemática e o intervalo que você pode sofrer. Deus é amado. Depois dessas 30 dias é onde ela se transforma naquela linda borboleta, mas para se transformar ela entra em crise durante 30 dias. A crise antecede a glória. A da pérola também é bonita, não sei se já ouviu também. A da pérola é que a ostra entra um organismo intruso, seja um grão de areia ou qualquer outra coisa, quando entra ali. E quando entra, fere a ostra, fere. Qualquer coisa que entra ali, fere ela. E quando ela é ferida, tem gente que, de ferida eu entendo. Nossa, então, quando ela é ferida, ela produz uma substância chamada nacá. E esse nacá envolve o intruso, aquilo que entrou ali, até se tornar a pérola. Isso é lindo, né? Isso é interessante, por quê? Porque eu comecei a refletir como que essa pérola tem a ver com nós na presença de Deus. Nós na presença de Deus. O Evangelho é a ostra. O Evangelho é a ostra. E o intruso é você. Pecador, miserável. Você é o intruso que entrou na ostra. Só que essa ostra maravilhosa de Jesus, ela produz um nacá. E esse nacá eu quero chamar de o sangue de Jesus tem poder. Esse sangue vai te envolvendo, esse nacá vai te envolvendo, vai passando crise, vai passando o ano. Quando vai ver, uns não estão tão bonitos como uma pérola ainda não. Mas você está dentro da ostra, é o que importa. E o nacá vai sendo produzido quanto você estiver vivo dentro dessa ostra. Mais cedo ou mais tarde você vai estar brilhando do jeito que Jesus gosta. Vai se transformar numa pérola linda, numa joia rara que entrou como intruso, pecador, maldito. Mas Deus transformou toda a maldição em bênção, transformou a tua vida e você brilhou. Aleluia! Você brilhou, porque a cada dia nós somos transformados dentro dessa ostra que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Enquanto eu vou para as conclusões finais, o ministério de louvor prepara o último louvor. Pérola. Pérolas são feridas curadas, produtos de dor, resultado de algo estranho que entrou de forma indesejada no interior da ostra. E ela produz um organismo que faz com que aquilo ali vire aquela pedra maravilhosa. Assim é o nome da presença do Senhor. Vou terminar com você de pé, 5 minutos comigo de pé. Os 2 filhos de José. O primeiro é Manassés. Irmãos, quando nasce uma criança lá, não é diferente do que a gente faz. A gente costuma dar o nome de uma coisa bonita. Tem gente que já deu o nome de ator de novela para o filho. Tem uns que se chama Elvis Presley. Tem gente que tem nome para tudo quanto é jeito. O judeu não. O nome do filho ou da filha tem a ver com qual é a situação do caráter da vida que você está vivendo.
Quando a arca de Deus foi roubada, a criança ia nascer e acabou. A glória de Deus se foi, né? Aí na época, toda hora que ele chamava o menino, de acabou. Ficaria meio estranho, onde ele fosse, a glória de Deus se foi, a glória de Deus se foi, a glória de Deus se foi. Jacó, enganador, não é isso? Enganador. Ficaria meio estranho. Mas José vai partir do mesmo princípio. Ele nasceu 2 filhos. Ele agora eu vou refletir o que está no meu interior. Vou colocar um nome nas crianças. O primeiro eu não posso errar. Manassés. Deus me fez esquecer meus trabalhos e toda a família de meu pai. José está dizendo: o nome do meu primeiro filho vai significar que eu não guardo mais nenhuma mágoa, não guardo mais nenhum rancor, não guardo mais nenhuma tristeza, desde quando eu fui jogado naquele buraco, desde sabendo que eles pretendiam me matar, desde todos os planos do inferno que projetaram contra a minha vida, dos meus inimigos, de quem gosta, de quem não gosta. José, eu não quero carregar nada disso no meu coração. Eu não quero nenhuma mancha de amargura na minha alma. Como que tem pessoas que carregam coisa ruim na alma e quer ser restaurado por Deus? Na Rádio Acorda Vida, madrugada de poder de vida, toda segunda-feira de meia-noite às 5 da manhã, né? Uma vez eu estava lá, faltando 5 minutos para o programa acabar, 4h55, um pai liga, pede um louvor. O pastor Walter pergunta: tá tudo bem com você? Quase tudo bem, só que tem 3 anos que eu estou brigado com meu filho, a gente não se fala há 3 anos, faltando 5 minutos, não dava para dar uma de psicólogo em 5 minutos, o pastor só disse: você precisa, né, corrigir isso aí, vocês têm que se perdoar, e o tempo acabou, não deu para fazer muita coisa, mas olha só que situação. Geralmente o filho, ele falou que tinha 22 anos, não gosta de pedir perdão para pai, porque acha que tem tempo demais para viver, e um dia desse qualquer, quem sabe, ele perde. O pai talvez também, certo ou errado, talvez não vai pedir perdão para filho, porque acha que pai não tem que pedir perdão para filho. Só que um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, o tempo vai passando e o intervalo pode acabar e você pode não ter tempo de fazer o que você deveria ter feito. José, eu não quero guardar nada de ruim no meu coração. Eu cheguei na glória, na bênção, mas eu não quero carregar nada de ruim para isso. Talvez tem pessoas que Deus está querendo te colocar na glória, na bênção, na situação que Ele projetou, mas Ele não quer que você carregue nada do passado de ruim, de nenhuma mágoa, de uma tristeza. Talvez o que falta para você estar onde Deus quer que você esteja, seja resolver pendências. Resolver pendências. Que o lugar de glória não é lugar. O céu, que é o lugar de glória, realmente é um lugar para transformados, que lá não vai ter ninguém com bico por ninguém. Lá não é lugar de mágoa, tristeza ou rancor. Se você tem isso, nem pronto para morrer você está, porque no céu não carregaremos esse tipo de coisa. Lugar de resolver pendência aqui, José, eu já resolvi todas as pendências. Deus me fez esquecer. Quando ele lembrava o rostinho de Manassés, Deus me fez esquecer. Só que aí ele dá o segundo de Efraim e diz: Deus me tornou fecundo na terra da minha infelicidade. Esse país é maravilhoso, mas é cada notícia que dá vontade de viver em outro país. Coisas vêm à minha cabeça, tem vezes que você pensa assim: minha família é maravilhosa, mas a cada dia que eu acordo que eu gostaria de ter nascido em outra. Muitas coisas podem vir na minha cabeça para falar, mas é melhor não falar, é melhor deixar você imaginar. Deus me fez prosperar na terra que eu fui mais infeliz, no Egito. Eu quero ter uma imagem positiva de tudo que está acontecendo, que negativa, uma imagem positiva, que essa crise, esse processo, não só a nível de nação, interior, meu e seu, essa crise e esse processo vai fazer a gente também dar o nome dessa criança, a criança da vitória que a gente está gerando.
A gente vai dar o nome a essa criança. Deus me fez crescer, aprender, prosperar naquilo, no lugar, na situação aonde eu sofri mais tristeza. Eu não sei qual é o quadro do intervalo da sua história, mas eu quero profetizar para esta nação com você. Eu quero profetizar que essa é a nação dos seus filhos e dos seus netos. Não é outra nação, não é outro país. É essa nação dos nossos filhos e dos nossos netos. Eu quero profetizar que essa terra, onde comerciantes foram humilhados, onde comerciantes teve que se esconder como bandido, onde pessoas de bem teve que passar humilhação, eu quero profetizar para esta nação, em nome de Jesus, que nessa terra que te causou infelicidade, você vai prosperar. Você será honrado. Deus vai viralizar uma bênção na tua vida, na terra que te causou humilhação. Aleluia. Agora, diante da vida pessoal, só você pode responder essa pergunta. Só você pode dizer para Deus como é que vai ser o fim do teu intervalo. E você também poderá dizer, assim como nós falamos a respeito da nação: Deus, nessa crise que eu estou passando, nessa tristeza, nesse sofrimento, nesta família, o que quer que seja, você vai se manter como José, temor do Senhor, humildade acima de tudo, amando o teu Deus, sendo uma pessoa de coragem, fazendo tudo que tiver ao seu alcance para fazer. E você, como eu, vamos falar: Deus me fez vencer essa etapa, Deus me fez vencer essa situação, Deus me fez prosperar nas crises e tristezas existenciais da nossa vida. Você vai tirar, não vou dizer um 10 não, mas tira um 9,9 na escola da vida que você está passando. Tira um 8,5 na matéria que você está passando. Não tire menos de 5 no amor, que pode ser que a coisa não fique muito legal. Vamos tirar mais de 5, 7,5 para cima, para que você possa viver uma história que seja digna o suficiente para você continuar convivendo com as pessoas com que a gente convive. Faça com que as pessoas dê nota 10 para você. Faça, nossa, se a gente pergunta, nossa, não faz isso não, que pode dar errado. Se a gente chegasse para um marido, uma esposa, um filho, um parente ou vizinho, que nota você me dá? Nossa, não faz isso não. Pergunte isso não. Mas deseje receber de algum deles uma nota acima de 5. Você é uma esposa, mas não vai com presente não, que aí vai falar: você é nota 1000. Mas como é bom saber que nós estamos bem aonde nós estamos, aonde quer que esteja. Torne agradável você aqui nesse lugar, porque nós vamos te aguentar por toda a eternidade. Torne agradável. Às vezes eu cheguei aqui, mas quando eu vejo a animação, esse é o lugar que eu queria estar, era aqui que eu queria. Eu estou demorando porque eu não quero que acabe. Eu não quero que acabe. Por quê? Porque eu acho maravilhoso estar aqui pregando a palavra e compartilhando com os irmãos. É por isso que eu estou demorando, porque eu acho sagrado. Enquanto o Ministério do Louvor estará louvando, se tiver alguém aqui nessa noite, não sei, não creio, mas pode ser que esteja, que entendeu a mensagem, não é uma mensagem difícil, mas você entendeu? Eu sou uma pérola que precisa ser lapidada. Eu preciso entrar dentro da ostra do Evangelho para ser trabalhada por Jesus. Você que já é crente, você já está dentro, já está sendo trabalhado. Eu só quero dar a oportunidade, caso tenha, de alguém
querer entregar a sua vida para Jesus, entrar dentro dessa ostra e ser trabalhada pelo Espírito Santo. Essa é a oportunidade que Jesus conquistou na cruz para que eu pudesse estar falando para você. O culto poderia terminar de várias formas. O culto tem que terminar com isso, porque é um direito seu, conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Que direito é esse? De se tornar um filho, de fazer parte do reino, de um dia estar conosco por toda a eternidade na presença de Jesus. Enquanto o ministério de louvor estará louvando, e você quiser entregar a sua vida para Jesus, você pode ter duas opções: fazer um sinal, e eu identificarei você, estaremos orando pela tua vida. Ou pode fazer mais bonito, vir aqui na frente e nós também estaremos orando pela tua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor.
está aqui conosco hoje, pela saúde dos seus familiares, pela nossa saúde. Se estamos aqui ou podemos estar aqui, é porque Deus tem nos livrado e nos dado saúde. Vamos fazer uma oração para o Senhor não permitir que nada, nem nenhuma ferramenta, seja de ordem natural ou espiritual, venha afetar a saúde da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Tantas tribulações. Tem uma coisa que a gente nunca deixa de falar com Deus, né? Não toca na saúde, não. Por quê? Porque a gente poderia estar como um tio Patinhas nadando naquele dinheiro. Mas nem nadando você estaria se não tivesse saúde para nadar. Não tem nada mais importante depois de Deus na nossa vida do que ter saúde. Uma mãe sem saúde, desespero dos filhos, os filhos sem saúde, desespero da mãe. Não há nada tão importante. Então o cara pode ser gente ruim, costuma ter saúde de ferro, né? É porque tem uns aí, né? Cara corrupto, pode ter roubado a nação, o mundo inteiro, mas as pragas têm saúde. Mas também no leito de uma cama acaba qualquer um, do maior até o menor. A pessoa vê que nada do que fez, quando o dinheiro já não pode pagar, já não pode comprar, já não pode restituir uma vírgula de uma saúde. E aí só, quando não tem saúde, só tem uma coisa: a prestação de conta. A prestação de conta. Essa não tem como ninguém escapar. Para ganhar, comprar, eles podem ter feito tudo o que fez, mas a parte da prestação de conta, essa está na mão da pessoa certa, mais perfeita e mais justa da história da humanidade, Deus. Então vamos fazer aquilo que é mais importante: orar pela nossa saúde, amém? Eu quero orar pela tua saúde, pela saúde do pastor, da pastora. E você também pode estar orando pela sua. Não sei se você quiser colocar a mão no coração, se você quiser colocar a mão sobre a sua cabeça, eu vou estar orando, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero, meu Senhor, pedir, meu Pai, sara esta nação, sara esta cidade, sara este bairro, sara esta igreja. Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor concedeu à tua igreja, de pisar serpentes e escorpiões, toda sorte do maligno, nada nos causará dano, meu Pai. Eu quero te pedir a saúde, meu Pai, das pessoas que vieram aqui nesta noite cultuar ao Senhor, e que a cada pessoa que aqui está representando a sua família. Cada pessoa que aqui está vai estar representando a sua família. Se tem alguém na tua casa passando por algum sintoma, seja ele qual for, a partir da unção que vai ser derramada aqui, vai ser quebrada todo jugo, vai ser quebrado toda ferramenta, todo sintoma será quebrado no nome de Jesus. E eu quero pedir também ao Senhor que envie, meu Pai, ali onde está a pastora Cláudia, meu Senhor, que a mão do Senhor Jeová Rafá, o Deus da cura, o Deus Todo-Poderoso, esteja sobre a saúde dela agora. Neutraliza, meu Senhor, toda fúria, toda altivez do inimigo, toda ousadia do adversário.
esta peleja será travada nas regiões celestiais, neutralizando todo vírus, todo sintoma e toda ação do inimigo contra esta igreja agora, em nome de Jesus. Todo principado, toda potestade, toda ação, trono, domínio que se levantou contra a tua saúde, contra a tua casa, contra esse ministério, agora queima, 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 queima em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja desfeita agora toda obra ao contrário, toda inveja, toda ação do inimigo, todo projeto do maligno para te enfraquecer, para te deixar doente, para te deixar sem saúde agora, seja quebrado, seja desfeito, seja derrotado agora, caia por terra agora. Aleluia, em nome de Jesus agora, na tua casa, na tua família, nos teus parentes, se tiver alguém no leito do hospital, receberá o papel da saúde, o papel do livramento, agora, cai por terra agora, toda enfermidade, toda doença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, então seja neutralizado no nome que é sobre todo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe a tua vida, você que está na sua casa, no teu lar, que nos acompanhou até agora. Deus tem uma vitória para viralizar na tua vida. Isso é uma crise, isso é um intervalo. Todo processo é necessário para que a glória venha depois da crise. Deus cure a tua família, Deus cure a tua casa, Deus te dá saúde em nome de Jesus. Amém.